Olá, meus amigos, amigas, internautas, como sempre, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Espiritismo e Protestantismo, que foi aquele embate via o jornal da época, em 1908, 1910, entre Caio Schutel e o professor Faustino Ribeiro Júnior. Então, hoje vamos ao capítulo 14, Comunicação dos Mortos. O Dr. Bezerra de Menezes diz o seguinte, aqui antes de Caibar fazer os comentários. Moisés proibiu as evocações, prova de que os hebreus as conheciam, e Saul evocou o espírito de Samuel, prova de que está ela acima das abusões, dos abusos populares. E aí então Caibar vai fazer um comentário sobre especificamente comunicação dos mortos. Diz Caibar: diz o professor Faustino, abre aspas, o Espiritismo, para ser uma doutrina cristã, há de aceitar as Escrituras sem restrições. Ora, as Escrituras condenam positivamente a evocação dos mortos. Antes de continuarmos, é aquilo que já vimos nos encontros anteriores. A Escritura foi manipulada inúmeras vezes de acordo com os interesses daqueles dominantes que tinham interesse em alterar as coisas a seu favor. Então não é o que diz aqui, que está escrito, acabou a palavra final. Não, nada que nós recebemos até hoje veio em definitivo. Tudo vem de acordo com os ensinamentos, de acordo com a capacidade que nós temos de entender, absorver e pôr em prática. Então aquilo que ele está dizendo já não é uma verdade. Por isso o Caibar colocou entre aspas, palavras do professor Faustino. Repito, o Espiritismo, para ser uma doutrina cristã, há de aceitar as Escrituras sem restrições. Ora, as Escrituras condenam positivamente a evocação dos mortos. Para reforçar este argumento, o ilustre moço, diz Caibar, cita o capítulo 18, versículos 10 a 12 do Deuteronômio. Perguntamos nós, diz Caibar, porventura as leis escritas no Deuteronômio fazem parte do testamento de Jesus? Pertencem elas ao Novo Testamento? Não. Outra pergunta, quando Sua Senhoria era espírita, o professor Faustino, e dirigia sessões, conhecia ele ou não essa lei que proibia a evocação dos mortos? Se não conhecia, não era espírita, porque o verdadeiro espírita, principalmente aqueles que presidem centros, não podem desconhecer o Antigo e o Novo Testamento, seu sentido literal e o sentido oculto de todas as passagens bíblicas nas diferentes épocas da humanidade. Se conhecia e insistia em fazer sessões, estava lá de má fé. E essa má fé ainda se agrava quando se trata de uma pessoa que, pela sua ilustração e conhecimentos, sugestiona os ignorantes e os arrasta ao caminho do erro. Pegou pesado. Caibar não dá moleza. Professor Faustino não pode fugir do dilema. Ou estava de má fé, e se assim for, não podemos ainda crer nas suas palavras, visto como elas ainda podem ser filhas dessa paixão que envolveu Sua Senhoria, ou ignorava a lei do Deuteronômio, seu sentido literal, seu sentido oculto
e, nesse caso, não pode falar ex cátedra do assunto que se propôs combater. Então, veja, o Kaibar não deixou passar em branco isso aqui. Ou ele realmente conhecia o que ele deveria falar, deveria ter estudado, ou ele passou e não levou nada a sério. É o nosso caso que frequentamos uma casa espírita. Nós estamos aqui para, como diz na gíria, tirar encosto, porque ninguém tira, isso é ilusão, ou estamos aqui porque procuramos um novo caminho, procuramos achar a senda por onde nós devemos um dia voltar a Deus, nosso Pai. Então, se estamos procurando a verdade, estamos prontos para abrir a mente e buscar o conhecimento. Se não estamos, vamos ficar aqui fazendo de conta. Hoje eu estou com um problema, eu vou no centro espírita, vou deixar meus encostos e vou continuar a vida. Não se iludam, meus amigos. Isto não existe. Vou no centro deixar os encostos. Isso é tudo conversa de quem não usa massa encefálica. Isso não existe. Ou eu venho com vontade, ou eu não venho. Não vamos perder tempo. E aqui é o caso que o Kaibar pega pesado no professor Faustino. E continua o Kaibar dizendo o seguinte: já fizemos ver em nosso artigo passado que a lei mosaica era aplicável ao povo do tempo de Moisés e que não está mais em vigor. Nós não somos hebreus. E creia, professor Faustino, se Moisés viesse em nossos dias para legislar sobre uma nação civilizada, como é a nossa, não nos daria um código igual ao que deu aos hebreus. Os tempos são outros. Os tempos são outros. Cada informação e cada conhecimento de acordo com o momento. É aquilo que eu já falei e vou repetir mais uma vez. Imagine se Deus desse ao homem nesse momento a possibilidade dele fazer manipulação da matéria usando o fluido cósmico universal. Trump. Agora o mundo é meu, acabou. Ninguém me tira mais do poder do mundo. Então tudo ao seu tempo e à sua hora, não adianta. Continua. A lei decretada por Moisés em seu tempo tinha muita razão de ser. E não somos nós que vamos criticar os feitos do grande hierofante dos templos de Tebas e Heliópolis. O legislador hebreu queria que seu povo abandonasse os costumes adquiridos no Egito, onde as evocações estavam em uso e facilitavam abusos. Como se pôde ou se pode verificar, essas práticas eram entre eles um objeto de negócio. Opa! Quer dizer, já matou. Falar em negócio, falar em matéria com o mundo espiritual não tem muito sentido, gente. O espírito, eu quero dar um golpe no Pedro aqui, o que eu devo fazer? Quero passar a perna no Belinho, o que eu vou fazer? Tem sentido um intercâmbio desse? Nenhum. Continua. Repetindo, como se pode verificar, essas práticas eram entre eles um objeto de negócio associadas à magia e ao sortilégio, acompanhadas até de sacrifícios humanos. Até hoje. Volta e meia a gente ouve isso. Mas sacrifício humano, gente, na época existia. Então ele tinha que pôr uma lei dura, senão não tinha como parar isso, brecar esse procedimento do povo. Que era atrasado a beça, né? Que era atrasado demais mesmo. O sacrifício humano ainda acontece. Volta e meia a gente ouve algum caso aí. Lá, principalmente nos povos mais simplórios, tem muito disso. Nada. Eu morei em Salvador numa época da minha vida, vou contar rápido, e começou a aparecer crianças mortas na praia de Itapuã. Crianças mortas? Crianças, na faixa de 3, 4, 5 anos.
A polícia começou a achar estranho, porque não aparecia pai nem mãe para reclamar o corpo, né? Aí descobriram um grupo de fanáticos esfarrapados, vivendo lá nas areias do Abaeté, que, comandados por um líder, entre aspas, religioso, mandava os pais matarem as crianças antes que elas pecassem. Isso da década de 70, 1970. Isso chocou Salvador. Foram não sei quantas crianças, 5, 6, 7 crianças que apareceram mortas na praia, afogadas. Então não era só naquela época não, ainda hoje. Bom, aí mostra a ignorância total, uma decadência total desse espírito, quer dizer, burrice ao extremo. Não, foi todo mundo preso. Não, não tem sentido falar uma bobagem dessa. Antes que peque, mate. Mate para ganhar o céu. Né? O princípio básico era esse. Meu Terrível. Deus do céu. Ignorância é coisa séria, meus amigos. A ignorância é triste. Por isso Cristo deixou claro: conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Nós temos que querer e buscar, porque do céu é chuvas e bênçãos. O resto é trabalho, leitura, discussão. Senão não vai, senão não tem chance. Continuando. Preciso é que se note que Moisés não fala em demônios, e sim espírito dos mortos. E se Moisés proibiu invocar os mortos, claro está que se o invocarmos, eles virão até nós. Não é verdade? E aí continua o Caibara. Mais adiante, o professor Faustino se refere à portentosa manifestação espírita obtida pela pitonisa de Endor a pedido do rei Saul. Depois de transcrever parte do capítulo 28, aqui deve estar errado, primeira de Samuel, deve ser primeira carta de Samuel, provável, concluiu que não foi o espírito de Samuel que apareceu, e sim um demônio que foi mandado de Deus e tentou Saul, arrastou ao suicídio, levando a sua alma. E Deus, como mandante desse horroroso crime. É pensar muito pequeno, gente. Deus, entidade suprema, causa primária de tudo no universo, que nos criou um fragmento espiritual, vai se preocupar e falar: Legião, vai lá e pega o fragmento, pega uma área lá, vamos tirar ele de lá. Quer dizer, ele me deu a vida e vai mandar me tirar. É muito pouco, gente. É pensar muito pequeno. É esquecer de olhar para o universo, essa coisa maravilhosa. Não existe pensamento. Não existe. Zero, pensamento zero aí. Realmente não tem. É só a matéria falando, só o instinto falando. De maneira que o professor Faustino, que crê piamente na infalibilidade da Bíblia, meu Deus, não é infalível a Bíblia. Por favor, vem agora afirmar a falibilidade do livro santo. Há uma incongruência entre as afirmações. Se o profeta diz muito positivamente que foi Samuel quem apareceu e conversou com Saul, como o professor Faustino diz que foi o demônio? O demônio é mandado de Deus. Que o leitor que nos tem acompanhado nessa tarefa, ler o capítulo 28 da primeira epístola de Samuel, e principalmente o versículo 20, e se convencerá mais uma vez que o professor Faustino, para torcer o sentido das Escrituras, substituiu por reticências os trechos da mesma Escritura que vão de encontro às ideias sistemáticas do professor Faustino. Então, olha o perigo de nós lermos uma coisa e já interpretar e já sair divulgando. É ler, estudar, entender e ter absoluta certeza.
Tem coerência? Está de acordo com o universo? Dentro da lógica, dentro da paz, da harmonia, desse amor, desse equilíbrio do universo? Tá, então a gente aceita. Se não está, é o demônio, é não sei o quê, para com isso, gente. Precisamos parar com essas ideias. Demônio, o que é demônio? É aquilo que eu brinco sempre. Demônio somos nós quando levamos uma fechada no trânsito. Viramos um demônio. Ou não? Vá em paz, meu irmão, que Deus te acompanhe. Não é assim que todos nós agimos? Ou quando a gente é roubado, quando a gente é lesado dentro de uma sociedade, aí que nós vamos ver se nós somos realmente cristãos ou se somos demônios. Seguimos a Deus, a Cristo, ou seguimos os nossos instintos inferiores? O demônio nada mais é do que isso. Não existe. O demônio, conforme se criou aqui, que Deus tentou, o demônio tentou a Deus. Gente, para com isso. Através do Cristo, quer dizer, isso não existe. Cristo, uma entidade sublime, veio aqui para nos ensinar. Uma legião teria mais capacidade do que o próprio Cristo? Não teria, gente. Não teria. Não teria. Perguntas, comentários até aqui? Então continua o Carvalho dizendo o seguinte: é bom provar, escreveu o ilustre moço, imediatamente Saul caiu estendido por terra e grandemente tremeu, versículo 20. Vejamos agora o que está escrito. Imediatamente Saul caiu estendido por terra e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel. E não houve força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. Pronto. Tremeu porque estava com fome. Estava com fraqueza. Estava com fraqueza, como qualquer um de nós. É. Se passa um dia inteiro sem comer, ficamos... Aí acontece que o Espírito se manifesta perto de nós. E aí? Qual é o problema? Vocês percebem que precisa tomar cuidado com a interpretação? Muito cuidado. E continua. Por causa daquelas palavras de Samuel, o professor Faustino, querendo provar que não era Samuel e sim o demônio, substituiu o trecho pelas reticências. Mas, se o apóstolo Tiago diz: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Isso aqui matou. E faz parte Faz parte daquilo disso. que eles são fanáticos em estudar. É isso aí. Ninguém sendo tentado, diga que de Deus ele é tentado. Jamais. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Matou também o que eu falei há pouco. E a ninguém tenta. Deus não vai ficar tentando ninguém. Vocês percebem? Capítulo 1, versículo 13. Como diz o professor Faustino, que um demônio tentou Saul a mandado de Deus. Gente, a escrita é livre. Quer inventar coisa, pode inventar. Mas não dizer com tanta segurança e afirmar com tanta ênfase: Deus me mandou, eu sou o representante de Deus. Que isso, gente? Isso não pode, não existe. Isso não existe. Cara, um erro grotesco. Erro grotesco. Usando Deus aí. Nossa, que isso. Deus é a entidade suprema, a causa primária de tudo. Nós não temos nem condição de conceber realmente o que é Deus. E não quem é Deus. O que é Deus. Vamos falar essas bobagens, colocar Deus como se fosse um humano ali do lado de Deus, do lado dele. Com certeza. Não tem sentido. Não tem sentido.
Mãe, aquela passagem da Bíblia que fala que Jesus foi tentado pelo demônio 3 vezes, né? E tem aquela conversa tal, e Jesus conclui, não tentarás o Senhor teu Deus, tal, as respostas de Jesus. Aquilo ali para mim Não tem demônio ali. bate. Que demônio é esse? Não tem demônio. O demônio é essa palavra demônio, como se fosse uma força existente no universo, não existe. Isso somos nós que estamos no estágio e que nos gostamos do mal. Então nós fazemos o mal por gostar dele. Mas não que é uma força que vem de Deus. Da mesma forma que surgiu o mal aqui, um dia constará nos anais do planeta Terra que houve o mal aqui e desapareceu. Mas Deus continua. Deus, Espírito e Matéria é eterno. Isso não vai mudar jamais. Então isso tudo aí é alguma colocação que algum espírito ou uma legião tentou ali, achando que poderia passar por cima de Jesus. Jesus era um espírito qualquer. E no que ele tentaram, Jesus mostrou que ele era capaz e acabou com a brincadeira. Mas não é que... Aí o que fizeram? Quem escreveu? Demônio. Mas criou-se uma entidade, né? Criou-se, mas O não existe. demônio tentou Jesus 3 vezes. Não existe. Então, quer dizer, se tentou Jesus, é porque existe o demônio? Não existe. O demônio somos nós, no estágio em que nós estamos transitoriamente gostando e praticando o mal. É só isso. Continua. Está aqui. Este já vai longo, continuando aqui depois desse capítulo 13. Mas não o concluiremos sem falar um pouco da nossa pessoa, diz Caibá, visto a insistência com que o ilustre professor vaticina a nossa deserção das fileiras do Exército Libertador. Sirva esta declaração para cauterizar a nossa consciência se renunciarmos à crença da doutrina espiritual progressiva, única, que um dia vai nos conduzir à perfeição. Não podemos dizer, deste pão não comerei, desta água não beberei. Pequenino, frágil, atrasado, eu não me animo a afirmar, a garantir a minha persistência em abraçar em todos os tempos da minha vida futura a doutrina do crucificado. Quando vejo um Judas, apóstolo que o foi do Cristo, vender por 30 dinheiros o amantíssimo mestre, quando vejo escrito em letras indeléveis nos anais da história que Pedro, aquele apóstolo a quem foram entregues, entre aspas, as chaves do céu, negou 3 vezes o divino Redentor, como, diz Caibá, poderei eu, que ainda não sirvo mesmo para receber os ensinos de Judas de então, de Pedro daquele tempo, dizer que não renegarei a verdadeira lei de Deus? Então veja. Não, e é verdade. Quer dizer, eu pretendo, mas será que em nenhum momento eu vou vacilar? Não sei. Temos que manter a persistência, mas afirmar categoricamente, não, eu não vou ceder, não sei. Vigiar e orar. Somos tentados, né? Somos tentados a todo momento. A todo momento. Não tem como escapar. Todos nós aqui na matéria somos... Jesus não foi, os apóstolos não foram. então. Somos. Não tem como escapar. Por isso temos que orar e vigiar. Para tentar escapar disso aí. É um verdadeiro teste para a pessoa. O apóstolo, É. seja qual for, Pedro, Paulo, né? Passar. Nós estamos aqui na Paulo bendita. passou por cada uma. Nós estamos aqui na bendita Escola Terra, todo momento, a gente falava há pouco com o Mário, passando por testes cada vez mais difíceis. É escola, isso aqui é escola. E para nós parece, mas a vida, hein, é um negócio, é isso. São testes, meus amigos. Deve ser um aprendizado do Espírito. 100 anos aqui é um relâmpago no mundo espiritual. Então, temos que parar, pensar, refletir, aproveitar tudo isso que nós temos em mãos,
essa maravilha que é a doutrina, o Evangelho do Cristo, mas analisar com profundidade, ver o que nós podemos fazer para sair desta vida melhor do que quando nela entramos. Porque, meus amigos e amigas, já termina o nosso tempo. 100 anos aqui é um relâmpago. Passa muito rápido. Todos vocês que estão aqui, ninguém é criança. Cadê os 18 anos da nossa existência? Os primeiros 18 anos. Nossa, parece que foi ontem, mas olha, foi embora. Foi embora. Como diziam os amigos, hoje eu carrego o mundo nas costas. 18 anos, obviamente. Hoje já não dá mais. Hoje a gente vê que não temos mais A condições. gente arrega. Eles tentam. Comentários, perguntas, meus amigos. Vamos lá, vamos conversar um pouco, senão vocês vão dormir aí, fica muito difícil. Até em nosso lar Teve revolta, né? teve revolta, né? Até lá. Nós estamos distantes deles. Até lá teve revolta, queriam os alimentos mais daqui da terra. 30 anos demorou isso. Então, 30 para ser corrigido. lá no nosso lar, lá 950 quilômetros. Deixado lá em pelo cima. governador. Isso. E depois caiu em si. Vamos dizer que o governador tinha Razão, mas demorou 30 anos. 30 anos. Tá no livro. Estou inventando nada. Eu sei, está lá escrito, né? Tá lá, nosso lugar. Comentários, mais perguntas? Corrigir um defeito. Só da alimentação. Só alimentação. Queria alimentação tão densa quanto a nossa aqui na matéria. E se não tomasse medida firme, não corrigiria. Naquele nível. E você vê a bondade, a docilidade do governador de deixar. Né? Ele podia falar, não, para daí, vamos corrigir, porque, né? Então, mas veja, foi uma medida firme lá naquele nível. Aqui, se não tomar medidas firmes, não vai, não funciona. Não corrige mesmo. Com certeza, né? Então vamos ao outro capítulo. Agora é a contestação do professor Faustino, falando sobre o que o Caibar contestou dele. E aí diz o professor Faustino: nascer, renascer, progredir sempre. Tal é a lei espírita. Esta lei encerra o princípio do aperfeiçoamento moral indefinido do homem no tempo e no espaço. Aí ele acabou de dizer isso, agora ele diz ele: não é essa, porém, a verdade em relação ao espírito das Escrituras. A verdade é que a salvação dos pecadores, totalmente de graça, opera-se pelos bons ofícios de Jesus Cristo. Pô, é muito bom. Agora eu tiro a vida do Pedro, aí Jesus vai responder por aquilo que eu fiz. É muita moleza, né? É muita sacanagem, gente. Que história é essa? Temos que acabar com essa brincadeira de sempre achar que é o outro que fez, o outro que responde, o outro que vai resolver. Acabar com essa brincadeira. Se eu fiz, eu tenho que responder. E não o Cristo que vai responder. O Cristo veio, morreu, deu sangue e nos salvou dos nossos pecados. Muito simples, né? Continua. Vamos do jeito que estamos. Não tem sentido nenhum. Não aprendemos nada, não seguimos Não, nada. nada. Por cuja graça, ou os ofícios do Cristo, então, por cuja graça sois salvos. Porque pela graça é que sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, porque é um dom de Deus. Não vem das nossas obras, para que ninguém se glorie. Aqui está glorie. Para que ninguém se glorie, glorifique. Então veja, que história é essa? Fora das obras, sem obra,
nós não conseguimos fazer nada. A fé sem obra é morta. Paulo de Tarso é que diz isso. E agora ele vem dizendo isso aqui que nos Efésios, capítulo 2, versículos 5, 8 e 9. Por cuja graça sois salvos, porque pela graça que sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, porque é um dom de Deus. Não vem das nossas obras, para que ninguém se glorie ou glorifique. Então veja, é muito simples. Eu faço, sou um cara terrível, malandro, dou prejuízo para todo mundo. Pronto, agora eu, Jesus, eu te aceito, viu? Pronto, está tudo pago, tudo limpinho, bonitinho. Pergunta para aquele que eu prejudiquei se ele aceita. Pergunta para aquele que eu matei se lá no mundo espiritual ele está tranquilo. Está só esperando eu chegar para acertar as contas. É muito fácil tirar, sempre jogar a culpa para o outro. Não sou eu, ele resolve, estou bem, estou numa boa. E continua o professor Faustino. Porque o Filho do Homem veio a salvar o que estava perdido. Mateus 18 e 12. Você vê, só pôs isso aqui. 18, versículo 11. Só pôs isso. Porque o Filho do Homem veio a salvar o que estava perdido. Veio salvar o que estava perdido. Mas o que? E o que estava antes e depois? Ele vem ensinar o caminho que eu tenho que seguir, que é amor a Deus e amor ao próximo. E trabalhar, não é ficar aí olhando para o céu esperando cair um saco de dinheiro, porque não vai cair não. É trabalho mesmo, é buscar, ajudar, amor a Deus e amor ao próximo. Diz aqui que ele continua, encontramos mais a confirmação desse princípio no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 10, pois no Coríntios, no Ato dos Apóstolos, e precisaríamos pegar e ler para ver se é isso mesmo. E ele diz, para o Espiritismo, Jesus foi um revelador, um iluminado sem natureza humana. Não, eu não aprendi isso no Espiritismo. Alguém aprendeu? Não, Jesus nasceu aqui do ventre da Maria, não tem nada do anjo Gabriel, ele apareceu por um ato de mágica, aí não. Nasceu do ventre da Maria. Houve uma relação entre José e Maria? Houve, lógico. Se ele nasceu aqui na matéria, como é que não? Tem alguma outra forma de nascer na matéria sem ser através de uma mãe? Se alguém descobriu, por favor, nos informe, porque eu não conheço. Jesus nasceu como nasce todo mundo. E não que foi o anjo que ele apareceu. Não, isso não existe. Por favor. Outro dia eu entrei numa polêmica exatamente por causa disso aí. Eu fui dizer que Jesus teve o mesmo nascimento que eu, que você, no meio de um grupo que não gosta do espiritismo. Nossa, eu quase fui vaiado. Eu fiquei absurdo que eu ouvi. Você não acredita as teorias das pessoas. Agostinho, o pior cego não é aquele que tem deficiência física, é aquele que não quer enxergar. Não quer enxergar, né? Esse é o pior cego. Para o Espiritismo, repetindo, Jesus foi um revelador, um iluminado sem natureza humana. Não é verdade. Jesus para nós é normal. Uma aparição com corpo fluido. Isso era a teoria daquele que tentou desmistificar Kardec, esqueci o nome dele agora, alguém se lembra? O outro que veio contradizer Kardec logo depois de Kardec, esqueci o nome dele, que dizia que o Cristo tinha um corpo fluido. Kardec não afirmou isso, de jeito nenhum. E continua o professor Faustino, nega-lhe a qualidade de filho unigênito de Deus, bem assim como já dissemos, a sua voluntária missão expiatória. Porque assim amou Deus ao mundo, que lhe deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós vamos, no próximo encontro, vamos discutir um pouquinho sobre isso aqui, sobre o Filho unigênito. Jesus
é o nosso irmão mais velho, o espírito de mais alta hierarquia que já encarnou aqui na Terra. Jesus passou pelos bancos que nós estamos passando agora. Foi uma criança no passado, foi o mineral, foi o vegetal, foi o animal, foi o do reino nominal, angelical, arcangelical, e ele retornou a Deus. Como nós um dia lá chegaremos. Simplesmente isso, nada mais do que isso. Tá certo? Oi? Então tá, no próximo encontro nós vamos discutir um pouco mais. Alguma pergunta, algum esclarecimento mais por enquanto? Então, muito obrigado a todos, saúde, paz e até o próximo encontro. Não tem jeito.